E esse vídeo aqui é uma aula prática. Vou mostrar para você o que você deve fazer para evitar que você entre numa diálise com base na Sociedade Brasileira de Nefrologia, que aponta quais são as 5 principais causas que levam o paciente a uma insuficiência renal. E se você quer saber na prática o que fazer, fica aqui comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Cota Júnior, eu sou cardiologista e médico de família e comunidade, e eu sempre trago vídeos para vocês dando dicas para proteção cardíaca. Só que hoje eu vou falar dicas de proteção renal. Por quê? Porque o coração é amicíssimo do rim. Problemas renais influenciam no seu coração, como por exemplo o aumento da pressão, e aumento da pressão influenciam problemas renais, como por exemplo perda da sua função renal. E nós vamos começar por essa tabela que você está vendo aí, pela quinta causa. Qual é essa quinta causa? Outras causas de forma geral. E eu vou separar aqui para mim a que eu acho que é a principal, que é o uso de anti-inflamatórios, como por exemplo, ibuprofeno. E veja que ibuprofeno você não tem nem aquela tarja vermelha escrita assim, venda sob prescrição médica. Não, você encontra ibuprofeno em qualquer lugar. Qualquer baúca você acha ibuprofeno para tomar. E realmente ele alivia. Veja, pacientes que têm problema de reumatismo sentem dor. E é justo, imagina você ficar com dor. Agora, o uso crônico dessas dores, quando você não faz um tratamento adequado com o reumatologista e fica só quebrando galho, tomando remédio quando a dor vem, esse uso de anti-inflamatório ao longo de vários anos, principalmente você que é idoso, que já tem uma perda da função renal natural, devido ao processo de envelhecimento, isso vai acontecer, a sua progressão para uma insuficiência renal ela é muito mais rápida. Você começa a perder proteína pela sua urina, é por isso que sua urina fica espumosa. Talvez seja essa uma das possibilidades. Mas veja, o que eu quero falar para você é o cuidado com o uso de anti-inflamatórios. E aí eu vou falar aqui, além do ibuprofeno, que é o mais comum, nós temos em seguida o diclofenaco. Pensa num remédio bom para estragar seu rim, é diclofenaco. Mas nós temos também aí o tenoxicam, o piroxicam, o meloxicam, os oxibis da vida. Tudo bem, mas então qual é a dica prática que eu dou para vocês? Procure um especialista para tratar o seu problema de dor. Se você tem dor, procure um reumatologista. Explique para ele o seu medo, o seu receio de ter um problema renal. Você está usando anti-inflamatórios durante muito tempo. É verdade. Vamos agora descobrir a nossa quarta causa, que seriam doenças policísticas renais. Aí elas já são responsáveis por 4% dos pacientes que acabam tendo que fazer o uso de diálise. E detalhe, nesse caso, realmente não tem o que você fazer na prática para evitar que isso aí aconteça. Eu só tenho uma dica para lhe dar. Faça uma ultrassom. Você nunca fez uma ultrassom na sua vida? Aí eu recomendo logo de cara você fazer uma ultrassom de abdômen total. É o exame que ele não tem radiação, não tem risco, quer dizer, o único risco é você cair da maca, mas não tem risco nenhum, é um exame barato, fácil de execução, o laudo sai na hora, porque na ultrassom, você pode fazer uma ultrassom de rins e vias urinárias? Pode, mas quando você faz uma ultrassom de abdômen total, você acaba enxergando outras coisas, dá uma olhada ali no fígado, dá uma olhada na sua aorta, na vesícula, no pâncreas. É claro. Mas especificamente aqui no rim, você vai conseguir saber se você tem uma doença policística renal. E aí, claro, se você descobre isso a tempo, você pode fazer o acompanhamento com um nefrologista e postergar esse problema. Então, dica importante, faça uma ultrassom de abdômen total. Vamos descobrir agora nossa terceira causa, que seriam as glomerulonefrites. As glomerulonefrites é uma coisa muito abrangente, existem vários motivos para a pessoa levar uma glomerulonefrite. É como se fosse um processo inflamatório no seu rim que leva a uma destruição do seu rim ao longo do tempo. E aí nós temos causas infecciosas bacterianas, como por exemplo, uma infecção urinária. Essa bactéria, ela sobe pela uretra, ela cai na bexiga, ela sobe pelo seu ureter e cai lá no rim e começa a provocar uma infecção no seu rim. Aí sim o seu rim vai doer. Essa é aquela hora que você vai sentir dor nas suas costas. Você não consegue nem encostar a sua costa no encosto da cadeira que você vai sentir dor. Deu um baquezinho e você dá um pulo. Não quero não, quero não! Aí vem acompanhado de febre, sintomas típicos de um processo infeccioso. Isso é muito comum em bactérias, mas não é só em bactérias não. Isso pode acontecer também com problema viral. E o pior,
isso pode acontecer em pacientes com doenças autoimunes. E quando eu falo doenças autoimunes, muitas pessoas não conseguem entender bem, mas se eu falar de lúpus, muitos já vão reconhecer. Lúpus é uma causa comum de levar um paciente para uma insuficiência renal. Então, qual é a dica aqui para você? Bem, a dica para você é básico. Faça um exame de urina, coloque lá uma cultura de urina e eu tenho esse costume de pedir de forma regular para meus pacientes um exame chamado de FAN. FAN. Ele vai justamente investigar a presença de doenças autoimunes. Veja, o fato de você ter um FAN de 1 para 80, 1 para 160, muitas vezes a população geral saudável pode ter isso aí, mas quando começa a passar de 1 para 320, 1 para 640, aí está na hora de você procurar um reumatologista para fazer uma investigação. Então, minha dica prática é: coloque no seu exame de rotina o exame de urina normal, chamado de EAS, ou só escreva urina rotina, coloque uma cultura de urina com antibiograma e uma pesquisa de FAN para evitar que isso aí aconteça com você. Vamos descobrir agora nosso segundo motivo, e ele é diabetes. Com 29% dos casos de lesão renal que levam a uma paciente de insuficiência renal, diabetes. Bem, não precisa falar muito de diabetes não, né? Você já sabe. Excesso de açúcar. Aí o principal seria o tratamento inadequado. Muitas das vezes chega a paciente comigo e fala o seguinte: Doutor Cota, eu estava tomando remédio, mas aí eu percebi que meu açúcar está dando muito baixo. Eu tive que parar. O meu açúcar tá dando agora 90, 100, 110. E aí eu achei muito baixo, achei melhor parar. Olha só as ideias da pessoa. Quando finalmente a glicose chega no nível ótimo de proteção renal, a pessoa já ficou tantos anos acostumada com a glicose lá em cima na casa de 200 que acha que isso aí é baixa. Gente, glicose baixa é abaixo de 70, abaixo de 60. Isso é realmente a glicose baixa. Então, qual é a dica prática que eu dou para vocês? Coloca lá naquela sua rotina de exames uma glicemia de jejum e coloca uma hemoglobina glicada. Talvez valha a pena ali uma insulina. Se a insulina é muito alta, significa que você está comendo muito. Pode ser que você esteja comendo muito carboidrato e isso esteja forçando o seu pâncreas no futuro, o seu pâncreas vai acabar morrendo de tanto trabalhar. Eu gosto, sinceramente, de vez em quando pedir uma insulina, principalmente para paciente que esteja acima do peso. Quando eu vejo que a insulina está ali acima de 10, é sinal que o pessoal está mandando ver no carboidrato. Então, coloque no seu exame de rotina glicemia, hemoglobina glicada, insulina e, óbvio, faça uma dieta e prática atividade física para evitar que isso aí aconteça. Veja só, a diabetes é a segunda principal causa que leva o paciente a uma insuficiência renal. E agora sim, chegamos à campeã, aquela que mais provoca problema renal. E que detalhe, muitas das vezes não dá sintoma, não dá sinal, não dá nada disso, que é hipertensão. Olha só, com 29% hipertensão empatada com diabetes. Claro, tinha que escolher quem era o primeiro e quem era o segundo. Então, vamos colocar a hipertensão aí como primeiro lugar. Vou puxar a sardinha para o meu lado, já que eu sou cardiologista. Essa pressão muito alta, ela força vamos dizer, a circulação dentro do seu rim, onde há a filtragem do sangue, e aí começa a destruir o seu filtro por dentro. E aí não tem mais filtragem, conclusão, não é colocado para fora mais as escórias. E a creatinina é uma escória, é um lixo do corpo. Então, toda vez que o seu rim começa a ser danificado e não consegue colocar para fora a creatinina, o que acontece? Sobe a creatinina no seu sangue. Junto com a creatinina sobe o quê? Sobe a ureia. Então lá vem a dica prática, nos seus exames de laboratório, o que você tem que colocar no seu exame lá de rotina é uma ureia e uma creatinina. Veja que esses exames que eu estou passando para vocês não são nada tão absurdo, não são caros, são exames até simples, mas tem que estar no check-up anual de vocês para poder rastrear quando o problema começa a aumentar. Mas lembra que eu falei lá da proteína que sai? Pois é, lesão renal também pode formar buracos. Imagina que o seu rim ele é uma peneira, ele segura aquilo que é importante e coloca para fora aquilo que não presta. Então, quando a sua peneira começa a ficar furada, começa a passar coisas que são importantes para a gente, como, por exemplo, a proteína, e começa a não excretar aquilo que tem que ser excretado, como a ureia e a creatinina. Então, coloque aí também no seu exame uma
microalbuminúria, porque você consegue detectar estágios muito, muito iniciais antes de você ver que sua urina está espumosa. Porque realmente isso é real, gente. Quando você vê a sua urina lá espumando, é porque é provável que seja proteína. A microalbuminúria, veja só o nome, ela vê micro, pequenos pedaços de proteína, e você consegue identificar em estágios muito iniciais e tomar uma conduta para evitar que isso aí não aconteça. Então coloca aí no seu exame e, óbvio, você tem que fazer seu tratamento da sua hipertensão, seja o tratamento medicamentoso com medicamentos e o tratamento não medicamentoso. E aí, quais são os melhores remédios para proteção renal? IECA e BRA. IECA é o grupo do captopril, enalapril, benazepril, ramipril, peridopril. E o grupo dos BRAs, que seria a losartana, valsartana, candesartana, telmisartana. Esses medicamentos, e eu sei que as pessoas falam que losartana faz mal para os rins, gente que está falando isso aí não deve ser médico, não é possível. Porque esses medicamentos, eles têm uma proteção renal. É verdade, sim, que tem um momento que você não deve entrar com esse medicamento, se seu rim está quase ali no limite para entrar numa diálise. Realmente não é um momento importante, mas esses medicamentos, eles têm proteção renal. Em algumas situações dá para usar diurético. Bem, esse é papo para outro vídeo. O importante é que você coloque a sua pressão controlada com tratamento não medicamentoso, reduzir o sal, atividade física, dormir bem e o tratamento medicamentoso que seu médico passou para você. Então, assim, quando você for fazer seu check-up com seu médico, eu peço para ele pedir essa lista de exames que eu falei durante todo o vídeo aqui para vocês. Isso é importante para você rastrear problema renal. E lembre-se, não espere dar sintomas, não espere a coloração da sua urina mudar, começar a dar espuma, sentir dor, nada disso. Procure um tratamento antes que isso aí aconteça, procure a prevenção, que aí sim você vai poupar seu rim e quem sabe ali você vai chegar aos 80, 70 anos sem precisar estar fazendo diálise. Eu acho que todas essas dicas que eu dei para vocês aqui vale pelo menos o seu like. Gostou? Então dê o like, você não pode assistir o canal, gostou dessa forma que eu passo para você? Então aproveita, se inscreva, ativa aí o sininho, que eu passo aqui de uma forma mais simples, mais descontraída, claro, com uma pitadinha de humor para você entender melhor, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.